Esse é o VisaCast, é o canal da comunicação visual. Estamos aqui hoje com 3 amigos, grandes amigos, na verdade, de longa data. O Vitor, que é o nosso consultor da Visa, um baita parceiro nosso. O Eduardo Vaz, que é um conhecido há anos da indústria de tintas no Brasil. E a Débora, que é hoje uma das maiores empresas que vendem material para comunicação visual no Brasil. Então esse papo vai ser descontraído e para levar conhecimento para vocês. Então agora eu vou pedir só para eles se apresentarem para vocês conhecerem eles melhor. Então eu sou o Vitor, né, trabalho, né, com a parceiro da Visual na parte de consultoria, e eu queria ouvir aqueles aqui, né, um pouquinho de cada um. Vamos começar com a Débora, né, só um olá, né, falar um pouco, né, a abertura aqui pra gente. Então, olá, sou a Débora Ubner. Hoje eu represento a Vinil Sul, que é um dos maiores distribuidores de produtos para impressão digital do Brasil. Já há 30 anos no mercado, né? Então, temos uma parceria bastante longa com os presentes aqui na mesa, então é um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite também. Estamos todos em família aqui, bem dizer. E o Eduardo, da Tinta Saturno, fica à vontade, Eduardo. Eu sou Eduardo Vaz. Eu sou da Saturno Tintas, é uma empresa industrial, né, uma indústria, trabalha com produtos químicos e atua em vários mercados, tem 83 anos, vamos fazer 83 anos agora, e é um ponto de vista também sobre tributos aí relacionados à cadeia industrial. Vitor, diz uma coisa, para começar, o que é reforma tributária e o que impacta na comunicação visual? Mas primeiro assim, o que é? Porque assim, a gente tem dúvidas, assim, está se falando reforma tributária, liga a televisão, a chamada é sobre a reforma tributária, a gente lê uma matéria reforma tributária, mas sinceramente, o que é essa reforma tributária? Legal, Aquiles. Vamos, né, levar para o nosso público, né, da comunicação visual de uma forma sem o contabilês, né, que é importante. O governo tem o objetivo de unificar os impostos. Né? Hoje existe uma tributação em âmbito federal, estadual, municipal, são várias formas ali de decretos e leis e alíquotas, e aí o objetivo é simplificar. Então ele parte para um sistema mais unificado de débito e crédito desses créditos, desses impostos. Então seria, no âmbito federal, ele criar um imposto único para substituir, né, PIS, COFINS, as contribuições sociais, ficar tudo num único imposto que ele chama a parte da contribuição de bens e serviços, né, especificamente, que se remete ao lucro das empresas. E no âmbito estadual e municipal, ele está unificando para um imposto de bens e serviços único dos estados e municípios. Então, o objetivo é a simplificação do sistema tributário aqui no Brasil, e é lógico, eles estão perseguindo ali sonegações, cada vez mais hoje com o avanço de tecnologias, dos sistemas, do governo, cada vez mais ele quer cercar, né, essa parte de tributação. E hoje o cliente final, o nosso consumidor final da Vinil Sul, por exemplo, né? Ele comprar de fora do estado, dentro do estado, ou em que tributação ele está, qual regime está a empresa dele, isso tem alguma mudança? Ele justifica ele continuar no Simples, ele mudar, comprar de fora, como é que vai ser esse default, esse negócio vai funcionar? Tem alguma coisa sobre isso já? Isso. O que a gente tem hoje é que ele quer colocar um sistema de alíquotas único, né, padronizados, que nós ainda, nas discussões, nós vemos que isso ainda vai dar muita discussão, porque precisa do acordo do Estado e do município sobre essas alíquotas, mas durante a implantação essa tarifa, né, os percentuais, as alíquotas já estão travadas. Ele começa numa tarifa única, justamente para adaptar o sistema, para fazer esses testes, e então ele começa de maneira unificada. Mas eu não duvido depois, né, com uma queda de braço aí entre estados e municípios, justamente para diferenciar essas coisas. Tem alguns detalhamentos para tributação para produtos específicos, mas vamos falar na comunicação visual, bens e serviços focado à indústria, a serviços, então ele tem uma taxação única. E o que é importante sobre os regimes, né, de enquadramento das empresas ali, a parte de simples, lucro presumido, elas podem se enquadrar nessa gestão, porque se eu tenho uma empresa
que eu posso gerar crédito, né, para o meu cliente, né, no caso de empresas B2B, que eu vendo para um fabricante da comunicação visual. Se eu gerar crédito para ele passa a ser interessante, porque depois na venda dele também, a maioria das empresas de comunicação visual está ali no regime do simples, né, as maiores, né, que extrapolam um pouco. Então, no regime do simples, o que é importante? Mas assim, Vitor, alguns têm 3 simples, 4 simples, e não querem mudar isso aí, né, para passar para um regime real, por exemplo, né, o presumido. Qual que é a sua opinião? Vai justificar com essa nova reforma tributária o cara ter 4 CNPJs? Então, ele, lógico, vai exigir uma arquitetura tributária ali para cada empresa. O regime do simples, ele pode entrar num formato híbrido, onde ele conseguirá se creditar e gerar crédito para os seus clientes. Então, para a comunicação visual é interessante essa parte, porque se ele não gera crédito, né, normalmente ele fornece para outras indústrias, né, para outras empresas que tenham interesse de tomar crédito, para ele vai ser interessante, ele se torna interessante para essas indústrias. Para o consumidor final, entra em outra esfera, que daí não tem. Mas ele, como mas consumidor normalmente final, vai ter que usar o único Perfeito. CNPJ, para ele vai estar bom. Para ele vai estar bom, para ele resolve. Mas não vai ter aumento no simples, por exemplo, de valor anual não vai ter. Não tem mudança, ainda não está estipulado. Mas não. Aí então... Ele permanece no mesmo. Mas ele vai ter 4 CNPJs e 2 recebendo e vendendo. O que é importante, existe ainda uma taxação que é paga ali perante a INSS, outros tributos que o Simples paga, ele continua pagando, mas sobre a venda ele entra no regime da reforma. Ele pode entrar se creditando e gerando crédito para os seus clientes. Justifica ele ficar assim. Perfeito. Entendi. Então, esse é um primeiro passo. E sobre essas siglas, seria, né, um imposto único no âmbito federal e outro estadual e municipal, onde ele pode transitar nessas partes. Eu acho que esse crédito ele ganha comprando fora do estado ou dentro do estado, comprando direto da indústria ou direto de uma revenda, sempre vai ter o crédito. Sempre. E o que é interessante, independente do estado, ele vai ganhar o crédito, e também o que é importante é que ele passa a receber crédito também de prestadores de serviço. Se a empresa, se a pessoa que está fornecendo serviço para ele, prestando serviço para ele, estiver num regime também do Simples, por exemplo, mas aderindo, né, a essa parte híbrida que eles estão falando, ele pode se creditar. Então ele vai se creditar e gerar crédito para as indústrias. Então assim, se ele tiver uma grande obra para executar e terceirizar esse serviço, justifica ele pegar uma empresa do Simples e não um MEI, por exemplo. Um cara que dizendo, eu quero ficar MEI ou vários MEIs. Ele vai ter que... Interessante ele agora saber que ele tem que ir com essa nova reforma, ele tem que ir para o fornecedor simples. Eu acho que o planejamento tributário começa para ele entendendo o cliente e o mercado que ele atende. Se eu estou no mercado inserido onde, para eu ser competitivo e atrativo para os meus clientes, eu precisar gerar crédito, porque outros concorrentes estão gerando, então eu entro no regime. Sim, o cliente final dele vai pedir isso. Perfeito. Entendi. E daí, então, ele tem que gerar crédito. E ele gerando crédito, para ele, né, conseguir diminuir seus custos, ele vai ter que se creditar. Então, aquele MEI, aquele prestador de serviços que não gera crédito para ele, se ele tiver uma opção de outro que gera crédito, uma empresa melhor estabelecida ali, que estaria no regime do Simples, para ele vai optar, porque ele gera crédito. Então, começa a virar essa competição. Então, a partir de 2026 ainda são adaptações, mas 2027 ele começa a entrar, ser interessante nesse jogo aí. Acho que vale a pena a gente colocar, já que a gente falou de períodos, a gente colocar uma tabela aqui na tela. Eu trouxe aqui uma tabela para a gente, para o pessoal. Aqui é como a gente hoje, né, trabalha, né, como as empresas são tributadas hoje. Tá? Exceto o MEI, né, que tem uma tributação diferente. O Simples também, ele entra, né, num formato diferente, mas aqui é o padrão, né, das empresas, né, no âmbito federal e no âmbito estadual.
tá? Então a ideia é unificar IPI, PIS e COFINS para um imposto único, e o ICMS e o ISS, aqui que entra a briga, estados e municípios, você tem duas pessoas querendo a mesma fatia do bolo, então eles vão ter que combinar aqui, então cada município vai, e estados vão, ainda não. Mas isso vai ser um problema deles, né? Entre eles vai ser o problema, né? Não para quem está na nova... Perfeito, mas eles podem, eu acho que ainda pode ter uma queda de braço sobre essa alíquota dentro do estado. Não tem ainda, ele vai no padrão. Vamos mostrar o padrão como que é. Aqui, a parte do calendário de implantação. Então, assim, em 2026 entra como teste para registro principalmente dos sistemas, né, públicos e das empresas, né, se adaptar, assim como a Visua já está, né, adaptada. Então, no âmbito federal, o PIS e o COFINS, e no estadual, o ICMS e o ICS. Passa a ser, então, esse imposto de bens e serviços. E ele já entra nesse novo regime, ainda com uma alíquota simbólica aqui, que ele vai registrar, mas não vai recolher nada. Em 2027 e 2028 passa a recolher, justamente para movimentar esses sistemas de débito e crédito do governo e para as empresas. E ali, em 2029, então ele parte aqui nos estados e municípios, parte uma forma gradual ali, né, de sair, né, da tributação antiga para nova tributação, mas de maneira ano a ano aqui, né, pegando uma fatia e transformando no novo sistema até 2033, que ali, né, que realmente tem que estar tudo pronto, funcionando. A finalização, isso, da reforma tributária. O que você vê, Eduardo, que vai acontecer com a indústria, essa mudança? E vocês estão pensando em alguma coisa de aumento de preço? Vamos aumentar tudo. O preço vai aumentar tudo. Não, eu acho que é bem o contrário. Na realidade, acho que o primeiro erro é olhar para a tabela e dizer, isso está muito longe, então não vou me preocupar com isso ainda. Ou então também pensar, não, isso aí não é comigo porque eu sou uma empresa pequena. Acho que isso vai envolver todas as empresas, não tem como fugir, que todos os CNPJs vão ser atingidos de uma maneira ou de outra. Então acho que essa é a primeira coisa importante de dizer. A segunda é que tem que passar a encarar o imposto não só como uma despesa, mas também como uma parte da tua operação. Então você tem crédito de um lado e você paga do outro. A ideia é que a cobrança real aconteça só no final da cadeia, não fique acumulando imposto. Então, se você não trata essa questão tributária da maneira correta, não analisa, não toma a decisão de qual é a melhor maneira de você trabalhar dentro da tua área, o imposto acaba sendo um custo, né? Sendo uma despesa dentro do seu preço de venda. E se você usar isso da forma correta, não vai ser mais uma despesa, você vai poder utilizar isso que você paga. Então, muitas empresas hoje, ou a maioria delas, elas pagam o preço por um produto, por uma matéria-prima, por exemplo, o imposto já está lá e você morreu, aquilo ali é o custo. Eu comprei por 10, já tinha 25 de imposto nesses 10 e é 10 e acabou. Então, você pode passar a usar, não, eu comprei por 10, mas 25% disso eu vou usar para jogar para frente na cadeia. Então, custou só 7,50 para mim. Essa é a primeira coisa. Na indústria, a gente já é assim faz tempo, na realidade. A indústria já é assim. A Saturno é indústria e é lucro real, né? Então, tudo que a gente compra, a gente se acredita de IPI, se acredita de ICMS, se acredita de PIS e COFINS também. E isso gera uma balança super complexa. Né? Então, tem que tirar o PIS e COFINS para daí calcular o ICM, para depois tirar o ICM para calcular o IPI. Então, é super complexo isso e não tem como fazer sem um bom sistema, é claro, hoje em dia. Então, a ideia é simplificar e passar a utilizar o imposto como parte da tua operação, não só dizer, eu tenho que pagar imposto. Não, o imposto é parte da tua operação. Então, lá na ponta, se você não estiver trabalhando dentro de um regime adequado, o teu imposto também vai ser custo para o teu cliente, em vez de ser um crédito. E aí que você pode deixar de ser interessante. Mas hoje vendendo, Vitor, Eduardo, não sei se vocês conseguem responder, hoje vendendo dentro da fábrica você tem a tabela lá de ICMS 12, 18, isso vai mudar também? Porque cada estado ou região do Brasil tem um preço por esse motivo. Isso também vai ser alterado? Vai ter uma tabela única? Ainda não está
declarado isso. Ainda Isso que é não. importante. Ele entra como, né, o governo tenta entrar como um regime padrão ali, uma alíquota Sim. padrão, mas isso não está, Ainda não está definido. não está ainda concluído. Concluído. Então deve vir ainda Isso não, novas por enquanto. negociações aí pela Porque frente. é um problema, né? A sofre, né? Quem está lá com uma loja lá, por exemplo, a Débora tem uma loja lá em Goiânia, é um ICMS e está no Rio Grande do Sul é outro. Então, e como é que o sistema dela consegue precificar isso aí, sendo que pagou valores diferentes, né? Isso. O governo tenta unificar essas partes justamente para promover a concorrência. Ele quer dessa melhor forma. Mas sabendo, né, o país nosso, como que funciona, os estados, os interesses políticos aí, eu não duvido que venham novidades por aí. A respeito disso, a gente vem acompanhando, né, os órgãos aqui, o portal, né, do Ministério da Fazenda aqui, e acompanhando essas negociações. Mas aí tem interesses, né, de deputados, senadores, que a gente acompanha, cada um defendendo seus estados e tudo mais. Então, isso, qualquer novidade, a gente vem, né, a gente vai trazer, né, para aviso, para o nosso, né, nosso público ali da comunicação visual. E eu queria fazer uma provocação, né, o Eduardo comentou um pouco, queria que a Débora, né, falasse um pouco também, porque assim como na indústria, uma empresa, né, de distribuição, né, já consolidada há muitos anos, né, assim como a Saturno, então assim, se eu sou uma empresa de comunicação visual, é mais interessante eu comprar de uma empresa melhor estruturada do que de uma outra, né, de menor porte, ou até que não tenha uma estrutura, assim como o Eduardo comentou, de gestão de custos, né, uma estrutura fiscal ali, para eu justamente ter esse crédito também. Né, eu queria, comenta pra gente, Débora, como que é na Avenue Sul, como que a Avenue Sul tá enxergando essa parte de concorrência também, né, no mercado. Perfeito. Eu acho que acaba sendo um pouco consonante com o que o Eduardo falou a respeito de que a Saturno já há muitos anos trabalha dessa forma, a indústria já há muitos anos trabalha dessa forma, então não tem, assim, nenhum susto maior, não tem nenhuma correria, né? Para a Avenue Sul acaba sendo muito parecido, né? A Avenue Sul sempre foi uma empresa que deu muito, assim, foi muito caprichosa em relação às escolhas que faz, né? Não só de como ela trabalha, mas também esse controle, né? Essa questão de um bom sistema, né, você ter uma automação ali que te apoie, isso é algo que a gente já entende necessário, né, meio que um oxigênio para uma empresa do tamanho da nossa. Então a gente vem se preparando e, claro, vem de olho nessas mudanças todas desde o início e estamos nos preparando. E o que mais a gente percebe à medida que as notícias, né, dessa implementação toda vem chegando, é justamente que aquelas empresas que, por vários motivos, optaram por continuar numa certa simplicidade de administração, vão sofrer bastante. E podemos colocar simplicidade entre aspas, que a gente não precisa falar aqui, né? Mas sim, aquele pequeno, é esse o objetivo do governo. Isso, ou pequeno, mas também, assim, na comunicação visual a gente tem todos os tamanhos de clientes, né? E existem todas as formas, assim, de fazer uma arquitetura tributária, assim, para se adaptar àquele mercado, àquele nicho que aquele cliente específico está, aquele transformador está. E, então, por exemplo, hoje a gente vê empresas trabalhando com parte de nota de serviço, parte de nota de produto, né? E isso tudo já vai ser uma adaptação muito grande para eles. No Simples, com certeza. Às vezes até empresas que têm mais de um CNPJ no Simples, né, para poder atuar de uma forma que eles consideram competitiva. A gente, assim, a Avenue Sul, ela tem por costume não ser apenas um distribuidor. Assim, o nosso trabalho não é pegar um material da indústria e colocar na mão do transformador, né? A missão da Avenue Sul é transformar o mercado por meio do conhecimento. E aí a gente já faz um trabalho há muitos anos, e eu tenho certeza que agora se intensifica, no sentido de apoiar e prestar uma consultoria aos nossos clientes para entenderem melhor esse posicionamento que eles precisam ter. Então, o Eduardo no começo falou do preço, né, da formação de preço, vai aumentar o preço para tudo, né? E, na verdade, eu acho que o que precisa mudar, e talvez seja o empurrão que falta para o empresário brasileiro, é ter uma decisão de preço mais estratégica.
né? Hoje a gente sabe que, infelizmente, muitos simplesmente transformam os seus custos, colocam ali um markup e é isso, né? O vezes 3 famoso na comunicação visual ali. Exatamente. E a partir do momento que começam a se adaptar a essa nova forma, né, de cobrança de tributos, é preciso que eles percebam que se eles não puderem aproveitar o crédito, eles vão ter um custo, né? Então, o imposto é um custo para quem não aproveita o crédito. Quando você aproveita o crédito, quando você consegue colocar isso dentro da sua cadeia, da sua formação de custos, unido com várias outras coisas que precisam estar ali, aí você começa a ser mais estratégico, né? Até um ponto que você mesmo falou a respeito do Simples. O Simples tem que entender qual que é o público dele. A partir do momento que ele entende o público dele, ele sabe, ele entende melhor se vai ser bom para ele continuar numa atividade do Simples como é hoje, né? Que não tem essa encaminhamento de crédito, ou se isso vai fazer sentido para ele. Então, eu acho que esse é o grande pulo do gato, assim, para quem está se preparando, para quem está olhando para a reforma, e até principalmente para não ficar muito assustado, né? Porque ela está aí já está começando, né? Nessa virada do ano a gente já teve aí toda uma movimentação muito importante em relação à nota de serviços e mais algumas coisas. Então acho que a ideia é essa, e principalmente começar a olhar quais ferramentas estão disponíveis no mercado para facilitar isso, porque fazer isso no papel é bobagem. É impossível. Né? Ô, Débora, e ainda mais para vocês que vocês fornecem, vocês distribuem, né, não só matéria-prima, materiais, né, de uso, consumo para comunicação visual e equipamentos também. Então, o governo, né, tende a possibilitar, né, com isso a pessoa tomar crédito também. A gente nós estávamos falando até no bastidores com o Eduardo, com o Aquiles, essa parte dos equipamentos, né, que para vocês hoje, né, o que o federal ele tributa muito mais. O equipamento você tem uma vantagem porque você não sai dos seus resultados e tudo mais, é um investimento que a empresa faz. Agora, né, para a Avenue Sul passa a ser interessante a venda, porque eu posso gerar crédito nessa parte para eles também. Como que está a parte comercial para isso, né? Lógico, a parte de custos, a parte de sistemas, mas enxergando essas oportunidades também, né? Uhum. Eu acho que para a gente que já tem como eu falei, né, a gente tem já por critério trabalhar dessa forma, já estamos acostumados a compreender toda essa questão de transferência de crédito, a gente está realmente animado. Claro, assim, né, vamos nos acalmar. Animado no sentido do que a gente está vendo. A gente sabe que tem muita coisa ainda para ser definida e resolvida, e é aí que mora ali uma certa preocupação. Mas ok, tirando isso, a gente percebe justamente isso, que aquilo que antes acabava não beneficiando alguns clientes nossos, justamente porque eles não conseguiam ter valor nesses créditos, começa a acontecer. E a gente entende também que isso vai aumentar a competitividade desses clientes, por mais que, de repente, muitos deles vão sair do Simples, vão, inclusive, assumir um lucro real ou presumido, etc. Então, parece que, de certa forma, é um empurrãozinho para que as empresas tenham um up de profissionalização e tudo mais. Mas, claro, assim, acho que as pessoas vão precisar procurar muita informação ainda, né? E, assim, informação aplicada à comunicação visual, às vezes, é um pouco difícil. Então, isso vai ter muito valor. A minha opinião pegando um negócio que a Débora falou, é assim, o nosso cliente final tem que conversar com o seu contador. O contador, ele não pode colocar a culpa no sistema. Fala com o pessoal dos sistemas que ele sabe sobre esse imposto aí. Mas como? Ele tem que passar a informação para o cliente dele. A gente faz a coisa funcionar, né? E alguns clientes, eu vou falar com o meu contador a respeito da nova tributação, Vitor, e ver assim, não é o momento de investir em equipamento, porque agora a gente está numa fase de mudanças. Tem alguma coisa hoje que vai pesar o cara pensar num equipamento, uma necessidade de equipamento hoje? Ou isso está... Eu acho que não. Não? Minha opinião... Pode fazer investimento sem problema? Se ele tem, né, investimento para fazer, isso. Porque ele tem que, se ele faz uma gestão, né, da sua produção, das suas necessidades, né, a compra de equipamento eu gosto de olhar pelo olhar assim, como que está a eficiência desse meu equipamento. Se eu não faço uma gestão lá na operação, né, para extrair o máximo daquele equipamento, né, eu vou adquirir outro, né, eu vou multiplicar,
né, como ele está ali. Hoje, se eu tenho uma gestão ruim, meu equipamento, eu aproveito 60% da capacidade dele, eu vou dobrar essa ineficiência de 40%. Eu acho que isso é muito mais importante do que essa parte do regime, porque ele pode gerar muito mais faturamento, muito mais receita, né, para a comunicação visual do que propriamente dito a preocupação ali com a tributação. E por mais que ainda, né, como nós estamos olhando aqui no cronograma, ainda 2026 não entra nessa parte, né, ainda não está recolhendo, né, só para efeito de registro, ele ainda assim, né, por PIS, COFINS, essa parte em cima do lucro não entra, né, hoje a gente não tem essa tributação, ele entra como um imobilizado dele, lógico, o contador tem que ajudar a depreciação ali, como é calculada, né, é o nosso dia a dia ali, né, com o sistema, né, no sistema você tem que colocar quanto que eu vou depreciar por mês para colocar no meu custo, né, para precificar certinho, aquela arquitetura de custos ali, né, que a gente briga com o Rafael no dia a dia ali no sistema Viso, aqui o sistema funciona, né, parametrizando certinho, mas você ele tem que ser abastecido. Pois é. Tem que ser abastecido. Tem que tá então, assim, hoje o investimento ainda sim é feito, não precisa se preocupar com isso na nova vai esperar. Isso não vai mudar nada, não vai impactar nas prestações, etc. O que vai impactar é dentro da própria empresa, com o crescimento dela, um volume maior de produção, quem sabe entrega mais qualidade. Perfeito. É isso. E ele tem que se preocupar, por exemplo, eu vou comprar matéria-prima, né? Até passar a bola aqui pro Eduardo. Compensa eu pegar, na hora de eu comprar, né, uma matéria-prima, eu tenho que começar a olhar para os meus fornecedores. Eu vou comprar insumos ali de tinta e demais insumos ali de uma Saturno, há muitos anos no mercado, como o Eduardo explicou aqui, né, uma empresa estruturada, né, que a gente está falando, ou eu vou comprar daquela empresa, né, de menor porte que está ainda, né, vamos dizer, sem uma estrutura boa ali de gestão de custos e impostos. Acho que, né, comercialmente, Eduardo, acho que passar a bola pro Eduardo falar um pouco comercialmente como que a Saturno olha, né, como que é essa concorrência hoje no mercado da Saturno para né, esses fornecedores, né, que às vezes não estão estruturados, né? Eu acho que em todas as áreas tem sempre o que a gente chama de concorrência desleal, né, que é você trabalhar correto, de forma correta, e de novo, trabalhar de forma correta não é aumentar custo, né? Você saber usar as ferramentas que você tem de custo, de tributo, inclusive os apoios que o governo dá, né? Porque se você declara, se você faz tudo certinho, tem ferramentas para você usar que o governo te disponibiliza, e competir com outras empresas que não fazem isso, que não tributam 100%, que fornecem às vezes sem documentação. Então isso sempre teve e tem em todas as áreas. Eu acho que uma das ideias dessa operação toda, e todo mundo sempre reclamou muito disso, né? Então acho que é a hora da gente olhar para isso e, tem muito imposto, tem muito imposto, tem muito imposto. Então o governo está fazendo algo, talvez não esteja ideal ainda, mas é algo para simplificar e para melhorar essa gestão dos impostos aí e para a cadeia em geral. Então, nós que sempre trabalhamos, né, com crédito de imposto de fornecedor, com crédito de imposto de venda, com toda a parte legal super correta, como a Débora falou, tranquilo. A gente colocou o sistema para funcionar. Já está funcionando, a gente né? fez um teste em novembro do ano passado, botou para rodar, para ver se ia dar algum erro, deu algum erro, arrumamos e já está rodando. Tudo certo, está rodando. Foi tranquilo, porque não tinha muito choque nisso daí, já estava bastante preparado, né? E tem duas coisas que eu acredito que são importantes de comentar com isso, né? A primeira é que se o cliente não tiver de forma regular, fiscalmente, com as obrigações dele, a gente simplesmente não consegue emitir nota. Sim. Agora vai acontecer isso. Realmente. Você vai emitir, me manda tal produto, você vai emitir a nota, não bate de volta. Teve clientes bate no Cefaz e você não consegue emitir. Não, mas eu tô precisando, cara, não dá. Fala com o teu contador, porque não tá dando para emitir nota para o teu CNPJ. Daí ele liga para nós no sistema. O cara não consegue emitir a nota lá contra mim, o que vocês estão fazendo? Não, fala com o teu contador. O governo, o Cefaz vai estar preparado para cruzar as informações e se você deixou de apresentar, cara, é muito rápido, acho que em 3 meses inativa o teu CNPJ se você tiver com alguma irregularidade de apresentação de documentação. Então,
tem que se comportar de maneira correta em relação a isso, acho que é uma diferença de mercado. E tem uma coisa importante que é assim, tem algumas empresas que dá o azar de crescer, né? Então, às vezes, se você está desorganizado desse jeito e a empresa começa a crescer, daí vira um problemão para você arrumar isso depois, as multas são grandes, então a melhor maneira de você estar preparado é você se organizar desde o começo. Então, senta com o teu contador, e é importante dizer que não tem uma regra clara, porque depende da prefeitura, depende do teu regime, depende de quanto você fatura, depende do tipo de produto que você vende. Então, se alguém disser que sabe tudo sobre a tributação, vai estar mentindo. Você tem que conversar caso a caso, levar todas as informações, sentar com o contador, às vezes consultar uma consultoria tributária para você entender qual que é a tua realidade hoje e amanhã, porque acho que todo mundo trabalha para crescer, né? Para continuar no mercado e para crescer. Então, essa visão de quando eu estiver faturando tanto, é melhor assim ou melhor assado? E se eu estiver faturando mais tanto, né? Tem muito essa coisa dos 4 CNPJs para não estourar o teto do simples, né? Isso. Será que isso ainda vai ser uma realidade? Sim, justifica. Juntar tudo e virar um lucro. É uma incomodação para o contador, é um custo Pois para o é. contador também, que eles vivem Das falando empresas. em custo, mas são 4 empresas. São 4 empresas. E Mais você tem contabilidade. e você tem assim uma realidade às vezes de assim, você tem 4 empresas para se eu sair da faixa tal para faixa tal, eu vou deixar de pagar 6 para pagar 11% de imposto, né? Se eu for lucro presumido, eu vou pagar mais INSS dos funcionários. Então, tem toda essa parte tributária que pesa, mas se você analisar depois da reforma e você conseguir usar esses créditos, né, que você tá recolhendo aí quando você está comprando matéria-prima, você vai conseguir balancear isso, e o imposto vai deixar, como a Débora disse, deixar de ser um custo para ser uma ferramenta de trabalho, né? Então, essa é uma coisa bem importante. Então, como eu disse desde o começo, para a gente é muito importante isso, que o imposto não seja simplesmente um custo, né? Que a gente possa operar com ele e trabalhar com o imposto mais para frente. Se eu puder até sair um pouco do ponto, mas tem a ver. Isso tudo que vocês estão falando começou a me inspirar aqui um pouco para essa questão do custo, né? Então a gente acaba sendo muito acostumado a falar de custo e olhar para o custo, eu vou cortar o custo, né? Tudo é um custo. E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar é de certa forma a mesma coisa, só que inversa, que é o recurso, né? Então muitas vezes a gente fica tão vidrado nessa questão de uma gestão de custos que a gente esquece de aproveitar bem os recursos que estão disponíveis, que tem todo um outro jeito de lidar com isso, né? E aí, pensando em contador, hoje a gente sabe que às vezes o contador é apenas um operador. Contratei o contador, ele tem que fazer isso para mim e faz aí. Atender legislação, né? E acabou. Exatamente. E uma coisa que é um recurso, é um bom contador, que vai ser um conselheiro, né? E assim, uma coisa é operar a questão contábil, outra coisa é ser um conselheiro das suas decisões contábeis, né? E é um ótimo recurso para se ter à disposição, né? Hoje na Avenil Sul a gente conta com um escritório fantástico e realmente assim, a diferença, a gente já teve, né, isso contador operador, e hoje a gente tem um escritório que é incrível mesmo, e o que eles fazem é isso, nos aconselhar, estar juntos, entender o nosso negócio, entender as nossas dificuldades. E aí esse trabalho é conjunto. Então percebe que o meu escritório lá não é um custo, né? É um recurso que a gente lança a mão e usa o tempo todo e traz retorno para a gente em decisões rápidas, né? E além disso, um sistema bom. Sem o meu sistema funcionando redondinho, o pessoal da contabilidade também não consegue, né, ajudar tanto. Então, começar a olhar para essas coisas, não com aquela dor no coração de eu vou ter que pagar essa mensalidade, eu vou ter que contratar de repente um contador que vai custar um pouquinho mais. Vai custar um pouquinho mais porque é um investimento na expertise dele. Mesma coisa um sistema que está preparado, né? Então, essas coisas são importantes de serem levadas em conta. A gente não falou, nós não falamos aqui, por enquanto, mas o próprio contador, se o regime dele, né, se estiver na parte de débito e crédito, ele também passa a gerar crédito. Né? Então, vale a pena, sim. Até o contador passa a gerar crédito. Todos os serviços. Contador, serviços de marketing, serviços de... Todos os serviços, se ele estiver num regime que atenda, né, um modelo, e se a comunicação visual, por exemplo, se ela estiver nesse regime, ela vai passar a se acreditar. Isso já é a partir de 27? Isso. Né? Começa aquela transição. 27, deixa eu voltar o calendário aqui. Só um pouquinho. Que é aquela transição. E na parte de material importado, Débora,
tem alguma mudança? Porque vocês não compram só no mercado nacional, importam também algumas coisas, né? Alguns materiais. Vai ter algum tipo de mudança, Vitor? Sabe? Ainda não. Ainda não tá se falando nada sobre ainda isso. Não. Nessa Não reforma existe tributária não isso, existe nada de tem diferente. outras Custo partes igual, da acabou. reforma, isso. Tem outras partes ali que eles estão trabalhando também, mas né, nesses... na parte de bens e serviços, a gente está falando do nacional, né? Ele Nacional. não tá entrando. Tá. Eu acompanho, inclusive, hoje de manhã estava assistindo um podcast voltado a essa parte as empresas aduaneiras, né? Mas ainda eles estão de olho justamente nisso, né? Nessa parte das importações. Porque, na verdade, o governo deveria pensar mais na parte da fabricação nacional, né? Uma Saturno isso aí. Tintas que está aqui. É isso que eles estão fazendo. Até existe como hoje fornecer, ainda tem um parque fabril que consegue atender o mercado nacional, só que hoje vem muito material de fora, muito mais barato, né? Então, acho que o governo nessa reforma tributária devia pensar nisso também, não? Favorecer internamente. Internamente. Perfeito. Tem O objetivo muita... é esse. Só para completar, eu acho que só para completar o raciocínio da Débora sobre os contadores, né, sobre o contador como parceiro, né, eu acho que é importante, a gente sempre teve, as indústrias, eles têm até um pouco de medo de falar com o contador, né, às vezes a gente está lá, né, atendendo um cliente, dá um erro, alguma coisa assim, ele, fala com o teu contador, o cara, não posso falar com o contador, me ajuda aí e tal, assim, sei lá, tem medo, parece que toda vez que você fala com o contador, teu imposto aumenta, né? Mas a realidade é que... É igual você parado pela Polícia Federal, né? A gente sempre, com tudo certo, a gente fica nervoso, com né? medo, Parece que você vai falar com o contador, ele vai dizer que você tem que pagar mais imposto. Mas a realidade é que, se você não tiver o contador como parceiro hoje em dia, esquece, você não vai conseguir fazer sozinho. Você não é mais aquela relação de, manda o documento e espera o boleto para pagar o imposto. Tem que ter uma boa visão do que está vindo pela frente aí em termos de material. Agora, o porte das empresas, dependendo se ele trouxer para dentro ali não alguém com conhecimento, né? E no caso de indústria, alguém que, né, que a gente fala que saia do ar-condicionado, né, vá até o chão de fábrica, vá entender, ainda é melhor ainda, né, para auxiliar essa parte e que entenda os dois lados, né? Exatamente. Porque a gente vê muita falta de informação dos próprios contadores, né? Tem muito contador que não sabe o que está acontecendo ainda, né? E às vezes você conversa lá na indústria, tá dando errado a nota, não sei o quê, fala com o contador, o cliente não quer falar com o contador, deixa que eu falo. Não quer Ele falar não com quer o falar com o contador, contador não nunca. quer. Aí a gente, tá bom, passa pra mim que eu falo com o contador, olha, é assim assado. Que tá... Às vezes quer que o nosso contador fale com o contador dele quer que direto. o contador dele fala direto. Mas às vezes você explica pro contador o que tá acontecendo e o contador, bom, não sabia que era assim. Porque o cliente não explica tirar direito. Dúvida com nós no porque sistema, para ter uma ideia. O cliente não explicou direito pro contador dele o que ele faz, como que ele opera, para quem que ele vende, qual é o produto que ele produz ou que ele revende. Então fica aqui a dica pro pessoal da comunicação visual que procure o seu contador, tire as dúvidas e, se possível, uma segunda opinião. É bom. Né? Opinião Outro contador, um outro bate-papo. É porque, principalmente na comunicação visual, os serviços de contabilidade, né, que são prestados, são empresas ali entre o simples, né, ainda na faixa, né, de faturamento das empresas. O contador, hoje, ele atua como, né, para cumprimento de legislação, para emissão de arquivos e tudo mais. Então, ele não tem, né, como a Débora falou, essa expertise estratégica. Então, ele, né, vai incomodar ele também. Né? E a empresa, e aí fica a dica que o Aquiles falou. A comunicação visual, o contador deles quer que eles procurem sistemas que ajudam eles, que ajudam a contabilidade deles para eles fazerem o serviço deles mais rápido, né? Eles não estão preocupados com... Entra no sistema deles, o sistema mesmo calcula e eles entregam para o cliente. Então, por exemplo, o Visua não se interliga com o sistema da contabilidade. Mas com isso faz com que o cliente veja todo mês o que está acontecendo, mande e eles colocam realmente e vejam se estão certos. Isso acontece muito, tá? A contabilidade, ela quer algo já pronto, não quer... Sim, porque você tem um escritório de contabilidade ali pequeno que, né, repetindo ali, que executa a parte de legislação, né, não tem essa expertise estratégica, e ele passa a se amparar com uma empresa, exemplo, a Viso atendendo a 4 mil usuários, né, e Brasil todo. Quer dizer, hoje com essa complexidade toda, é mais fácil ele se amparar,
né, onde ele tem mais... É um sistema que entregue para ele, mas daí não mais funciona. experiência, Isso, expertise no isso, assunto. isso, E aí aí. ele vai se adaptando. Com certeza. E aí vem essa, né, grande mudança também que provoca. Então, nível de profissionalização, tanto para as empresas, né, procurar melhor os seus fornecedores, nós falamos de aquisição de equipamentos, falamos também agora da parte de serviços, né, contabilidade, os Sim. demais. Então, nós falamos antes também do fornecedor, né? O fornecedor. O fornecedor deles, que eles podem se acreditar também na terceirização, da solicitação de uma instalação, de uma adesivação. Então, esse cara tem que dar uma nota fiscal que ele se acredite agora com essa nota. Isso. Vamos fazer um pensamento. Então, vantagens. Vantagens. Para a comunicação visual. Débito e crédito, desde que, né, ela se organize, né, e faça uma boa gestão. Né? Exemplo, até a parte de serviços, que ela pode olhar bem para isso. Né? A não ser que ela não entre, né, no regime de débito e crédito, porque meus clientes, eu forneço mais para consumidor final, enfim, para o perfil do meu cliente, daí eu não preciso entrar. Mas para, né, para a grande maioria, fachadas ou materiais diversos que normalmente é vendido para um CNPJ, ele tem que se policiar. Então, a parte da vantagem é se acreditar, né, simplificar, né, essa parte ali, simplificar o formato, mas se profissionalizar e se acreditar, né, dessas aquisições. E a desvantagem é justamente essa, se ele não prestar atenção, né, começar a tomar, o Aquiles comentou no início, prestadores ali, né, demais ali, eu tenho a parte de instalação, eu posso ter uma parte de pintura, eu posso ter alguns servicinhos ali, serviços, né, pequenos, né, terceirizados ali, que eu acabo fazendo, mas se eu for por esse caminho, eu tenho que ter cuidado, se eu não estou me acreditando e eu só estou pagando, aí vira o custo, né, que a Débora comentou. Então acho que essa vantagem e desvantagem. E vai então começar também a rastrear esse serviço, né? Vamos começar a rastrear esse dinheiro, né? Tu paga alguém para fazer um serviço e às vezes, sim, aquele serviço específico não é um dinheiro tão alto, mas anualmente falando, você vê quanto você pagou ali para um terceirizado fazer um serviço para você. Numa semana, quantas instalações que eu acabei pagando, né? Quantos materiais, às vezes uma pintura que alguém faz. Sim. Né? Então tem vantagens e desvantagens. Mais vantagens que desvantagens pelo que eu estou vendo até agora. Então assim, fala sempre em crédito, né? Esse crédito, como é que vai entrar esse crédito? Como é que funciona esse crédito? Perfeito. O pessoal não está acostumado com se creditar no nosso mundo, né? Isso, porque a maioria das empresas no Simples, né, ela acaba na comunicação visual fazendo, né, o seu recolhimento único ali. Então assim, se ela parte para essa proposta, né, de um regime que a gente fala híbrido, onde ela parte dos impostos, ela continua pagando ali, né, a parte de INSS, aquelas partes dos funcionários, parte tá essa parte o continua. que ele vai pagar, ele vai estar claro para ele. Isso, essa parte ela continua, mas a parte, o que entraria para os estados e municípios ali, a proposta é que ela passe a entrar justamente nessa unificação também, né, que seria o CBS e o IBS. De que forma? A partir do momento que que a empresa passa a comprar, né, os meus fornecedores, matéria-prima, todo o material utilizado, a parte de equipamentos e a parte de serviços. Eu posso me creditar, né, então assim, quem está vendendo para mim, né, a indústria, né, ou o distribuidor, ele vende e ele recolheu o imposto. Então aquele imposto recolhido passa a ser crédito para a minha indústria, para a minha comunicação visual. Então, aquele valor recolhido entra como crédito no meu sistema, porque na nota vem destacado, né, quanto que foi pago. Então, a hora que eu entro no sistema e faço o registro dessa nota fiscal, vai entrar quanto que, né, quanto que veio de imposto dessa nota fiscal. Então, ela gera aquilo de crédito para mim. E na hora de eu vender o meu produto, a minha fachada, o meu o luminoso, aquilo que eu, né, estou fabricando, eu vou gerar um imposto também. Na hora de pagar, no final das contas, quando vier uma coisa bate na outra e eu vou ter, né, um cashback, vamos dizer ali, de imposto a pagar. Então os clientes isso em breve vão ter que colocar na formação de preço de venda.
Perfeito. O que hoje a gente coloca o ICMS e tudo mais, a gente colocando, né, esse imposto, ele vai no sistema, né, fazer o débito e crédito e vai abater o pagamento desse imposto depois, né, da geração da venda. Então, eu passo a ser interessante a gente comprar desses fornecedores, tanto de materiais, serviços ou equipamentos que fornecem, né, que recolhem o imposto para eu me creditar. Porque na minha venda eu vou, né, ter um cashback ali, eu vou ter um abatimento daquele imposto que eu vou pagar. Então esse é o sistema, o que o governo está propondo. E aí o que fica interessante é o que nós falamos, a profissionalização. Então é interessante eu buscar empresas mais profissionalizadas ou maiores que me forneçam ali o crédito. Então é essa, né, a especificação clara ali do que o governo está propondo. Eu acho que tem uma probabilidade do imposto passar a ser olhado por fora do custo, né? Você tem que começar a olhar ele fora do custo. Quanto custa? Custa 10. Tem mais tanto de imposto. E você trabalha com os 10. Custo net, Meu né? cashback que eu tô você trabalha com os recebendo. 10, porque esse resto, esse imposto, você vai trabalhar com ele para frente. Quem já teve a oportunidade de ver, ou quem faz negócio de importação, por exemplo, lá fora é assim, ó. Quanto custa? Custa 100. Ah, tá, legal. Quanto que vem? Quando vem a nota, vem 108. É o 8 de imposto, mas não se fala do imposto como parte do preço de venda, ele é parte da operação. Mas no Brasil se fala, quando tu vende direto da indústria, se fala. Custa X mais IPI. Isso. Só que os clientes da comunicação não são acostumados com isso aí. Uhum. Não é o mundo deles, é a indústria, né? Na indústria é comum. Você recebe uma tabela de um fornecedor de produto químico, por exemplo, é sem imposto na tabela. Por quê? Porque a forma como o imposto vai vir para você depende de vários fatores. Então, você trabalha com o custo e trabalha com o imposto como uma parte da operação, né? Então, eu acho que isso deve ser cada vez mais comum. Você passar a olhar o imposto como uma parte separada do teu custo. E na hora de vender também, né? Na hora de vender, eu posso mostrar, é meu valor, mas eu vou gerar X de crédito. Exato. Isso passa a ser interessante para as empresas que estão, né, no regime ali da reforma. Você pode passar um orçamento, sei lá, de uma fachada, uma coisa, e dizer, olha, custa 10 mil mais imposto. Mais imposto. Então, em vez de dizer, custa 18, 12, 13, 15, depende do teu sistema tributário. Você diz, não, custa 10 mil e mais o imposto. Ah, mas eu não me acredito do imposto. Então é 16. Não, se eu me acredito do imposto, o 6 não vai fazer falta, não vai pesar no teu custo, né? 6 você passa para frente quando você for vender, né? O que as indústrias, né, as empresas, né, estão acostumadas, né, com o ICMS, né, principalmente, para elas é normal, isso, né, já existe, deve ter crédito ICMS, isso é comum, né? Agora a comunicação visual pode acessar essa parte, pode e deve, né? O exemplo se eu juntar 3 CNPJs do Simples, eu vou ter um único se acreditando. Se acreditando e gerando crédito para os meus clientes. Sim. Então isso passa a ser interessante. Lógico, é muito importante, né, o pessoal fazer os cálculos, fazer simulações, né, para quem eu estou vendendo, quanto que eu gero, bonitinho, não sair, né, fazendo na loucura. Mas se do outro lado tiver um comprador bom, ele vai saber dizer, não, eu não compro isso aqui, é mais barato, mas isso eu não me acredito, né? Não justifica. Na realidade não está saindo mais barato para ele. Isso. Vai ter que ser. E aí tem todo o treinamento, né? De toda, assim, né? O teu comprador tem que estar preparado, o teu contador tem que estar preparado, o teu vendedor tem que estar preparado. Todo mundo para poder falar a mesma língua e realmente aproveitar os benefícios, né? Legal. Aquiles, vamos avançando aqui no tema. Nós separamos algumas... nós acabamos já comentando sobre essas perguntas aqui, mas vamos direto ao ponto. Nós temos algumas perguntas enviadas para o pessoal da comunicação visual mesmo, né, que o Aquiles fez contato por esses dias, né, ou né, que já são clientes ali da Viso, do sistema Viso, que é justamente interessante a gente colocar em pauta aqui, né. O primeiro, veio uma pergunta aqui sobre a parte de instalações e serviços, né, foi o que a gente comentou, né, a melhor forma de se negociar, né? O que nós falamos, né? Se eu começar a tomar muitos serviços, né, durante
um período, né, eu tenho que fazer o cálculo ali, se no meu período a soma dos serviços tomados valer a pena, né, eu me creditar, eu tenho que prestar atenção, né, na tributação do meu prestador de serviço. Né? E demais insumos eu acho que cabe aqui também, né? Porque é uma regra para materiais, serviços, para tudo. Compra. É uma regra para compra. Então, a parte de serviços que na comunicação visual ela entra muito forte, né? Serviços específicos ou únicos ali que ele precisa, né, realizar, o comprador tem que estar atento a isso para gerar crédito para ele. Sim, para fazer a formação de preço e venda correta. Perfeito. Né? E é importante lembrar que na parte de comunicação visual, o serviço é parte importante do custo, né? O pessoal se preocupa muito com o preço do vinil, da chapa, da tinta, mas a maior parte do custo é mão de obra. Né? Principalmente quem faz instalação, quem faz aplicação, né? É uma parte pesada do custo, talvez a mais pesada do custo. Sim. E também tem algumas regras dentro do Simples para isso, né? Se o pessoal for olhar direitinho, tem uma regra dentro do Simples que mexe na tua alíquota se a tua porcentagem de despesa de mão de obra for acima de 28%, se não me engano, né? Então isso tudo é algo a ser estudado, sim. Talvez em alguns casos vale a pena o cara contratar em vez de terceirizar. Perfeito. Esse tipo de manutenção. Trazer a equipe para dentro. Pode ser que vale a pena em alguns casos, sabe? Tudo entra na simulação. Eu vou contratar sem me creditar, sim, ou eu vou trabalhar internamente, né? Agora entra o que antes não valia a pena, eu vou trazer o pessoal para dentro de casa, tenho que fazer a gestão de pessoas, eu tenho que, né, tem todo um custo a mais nisso, isso, uma dor de cabeça interna ali. Agora ele passa... A conta de padeiro acaba, né? A conta de padeiro acaba. Agora é ponta de lápis, saber o que você está fazendo e atrás separar de os meninos dos adultos aqui. Exato. Perfeito. E dando sequência, uma outra pergunta vem sobre a rastreabilidade, né? O sistema tributário, né, com essa reforma, como que é, né, sobre, né, a rastreabilidade. É que o governo faz justamente para isso. Ele quer empresas mais profissionais, ele quer empresas mais estruturadas, entre aspas, porque né, o que a gente acabou de falar é vantagem para eu me creditar, então ele está colocando isso, e todo esse sistema do governo que entra agora, né, em 2026 para testar, para adaptar os sistemas, justamente está todo amarrado, né? Estamos em 2026 com IA, com tecnologia, né? Essa parte... É que a gente tinha muito aquela ideia de que, não, vamos fazer desse jeito, porque a chance de bater um fiscal aqui na minha porta e pedir meus documentos é muito baixa. E o governo faz isso justamente porque eles não têm condições de fiscalizar a quantidade de empresa que tem no Brasil. Então, essa figura vai ser cada vez mais rara, não precisa. Vai estar atrás de um computador. Tá atrás do computador, bateu lá na telinha, piscou vermelho, teu CNPJ já era. E a multa chega. Não, o sistema faz isso. Daí tu não tem nem para quem recorrer. Não, o sistema falou, não foi uma pessoa que... O sistema falou, a multa chega, bloqueia o CNPJ, não consegue emitir nota, então a rastreabilidade vai ser total. Mas essa é a ideia, né? Sim. Essa é a ideia. Estamos em 2026, né? Tá na hora de começar. Né? É o que a gente brinca, né? Às vezes as pessoas, né, mexendo numa rede social e lá, né, o usuário, né, ele aprende, né, a se dar bem ali com diversos aplicativos e tudo mais, mas ele tem que aprender também, né, vamos dizer, os aplicativos da empresa dele, a parte de custo, a parte de, né, tributação, a parte de emissão, né, não ter mais interesse sobre isso, pois né? Começar a olhar melhor isso. Isso, perfeito. Vamos puxar mais uma aqui. Sobre a parte do Pix, né, sobre a renda. A gente não vai abordar aqui, né, nesse tema, justamente porque aqui nós estamos falando de consumo. Né? Existem ali as iniciativas, né, para rastrear o dinheiro. Né? Isso o governo quer também, né, quer saber justamente para taxar, né, a parte não só essas transações, mas também a parte de bens, né, vamos dizer, essas transações, né, financeiras que ocorrem, né? Então, nessa parte, né, na parte de bens e serviços não entra, né, bom deixar claro, né, que pro público, para não são coisas separadas, né? Existe essa frente que está iniciando agora em 2026, o cronograma 27 e 28 começa a recolher, né, como teste, e 29 em diante entra na transição até 2033 de forma gradativa aí. Sobre o Pix,
pessoal falou assim, então não dá mais Pix, porque facilitou, todo mundo quer fazer o Pix, mas o pessoal tá falando em cheque. Uma hora esse cheque vai chegar em alguém e alguém vai rastrear esse cheque também, né? Porque ali nós estamos falando em meio de pagamento. Né? Simplesmente o meio de pagamento. Tudo isso que nós falamos aqui antes, da emissão de notas e tudo mais, é isso que está trabalhando. Agora, a forma de pagamento continua a mesma coisa. Mesma coisa. Né? Não tô... Mas pode ser rastreado. Pode, Vai com começar a ser certeza, rastreado. com certeza. É isso que vai mudar na Perfeito. parte mudança tributária, legal, mas também tem a parte do rastreio desse pagamento todo, porque vocês estão se creditando, Como eu liquidei etc. aquele documento, né? Perfeito. Então, assim, entra, né, para a comunicação visual justamente para alguns prestadores que eu faço via Pix, ok. Mas volta ao assunto, né, da estratégia ali, né, de quem que eu vou comprar, né, como que eu vou fazer. O formato de pagamento é uma consequência ali, né, de tudo isso. Acho que não são coisas distintas, né? Acho que a preocupação. Mas acho que é importante lembrar que isso já existe, né? Não tem nada de novo em rastrear o pagamento. Mas vamos fechar o cerco, né? Tudo já é rastreado, né? Então, mesmo sendo simples, você tem que entregar suas obrigações fiscais. Então, se você tem um CNPJ, todo o dinheiro que entra ou sai, ele tem que fechar uma conta, né? Ó, eu gastei X e recebi essa nota desse X que eu gastei, ou desse que eu comprei, ou desse que eu paguei. Então, já é assim. Mas o governo faz isso vista grossa, né? né? Tudo que está dentro de tudo que é processado por uma instituição bancária é conhecido e está sendo, inclusive, visto na lupa pelo Bacen. Né? Não escapa nada. Assim. Isso em tempo real. A diferença é o interesse que isso desperta. Exatamente. Né? Porque hoje eles veem um valor específico e nossos clientes dizem assim, não, a gente não vai chegar nunca nesses valores. Mas eles vão começar a diminuir esses valores, porque o governo quer arrecadar, quer saber o que está acontecendo. Enxergar, né? Eles querem, qual que é o valor que vai começar a diminuir esse valor. Né? Porque a lógica dessa questão do tamanho do valor é assim, eu tenho uma capacidade limitada de fiscalizar, porque eu tenho poucos fiscais, vamos dizer assim. Então, o que eu vou fiscalizar? Os maiores, porque é onde tem mais sonegação e tem mais dinheiro envolvido, né? Mas hoje não vai precisar mais do fiscal. Sim, tá lá, tem o uma IA computador que faz vai sozinho, olhar. ele aponta, esse aqui tá errado, pode ir pra cima. O sistema vai apontar quem tá Então, errado. não tem mais essa lógica. Separa os 100 mais e manda Não importa um e-mail o pra valor, eles. né? Vai importar a quantidade. Pode ser R$10 que deu vai errado entender, lá, não vai bater na nota e vai voltar. Vai voltar. Separa o top 100 e manda uma mensagem pro contador deles. Contador. Simples assim. É isso mesmo. E o contador vê que é notícia ruim. Tem uma coisa que eu queria observar, que assim, esse dia eu estava vendo uma entrevista de um cara que falou assim, a gente conseguiu ter sucesso apesar do governo. No Brasil é muito comum o cara falar isso, né? Fora do Brasil, às vezes você ouve falar assim, o pessoal acha que o governo ajuda e aqui a gente acha que o governo atrapalha, né? Mas o empresário, de uma maneira geral, ele tem que aprender a trabalhar com o governo, não fugir do governo, né? Porque você presta suas obrigações fiscais, você tem benefícios com isso, você tem programas, às vezes, você tem financiamentos, às vezes, que você não consegue acessar porque você vende tudo sem nota. Falando um português bem claro, né? E aí a hora que você precisa comprar um novo equipamento, investir em construir um novo prédio, você não consegue acessar alguns recursos que você poderia acessar se você tivesse com tudo bem formal, tudo bem feitinho. Se eu não sei a tua capacidade de endividamento, como é que eu vou te emprestar dinheiro, Como é que eu vou te fornecer, Inclusive, financiamento bancário, né? A gente enfrenta muito isso, assim, alguns clientes com dificuldade, clientes muito bons, assim, com histórico perfeito, né? Que sabemos que são sérios, cuidadosos e tudo mais, mas eles não construíram um histórico bancário, então quando eles vão atrás de um financiamento justamente num momento importante de melhoria de parque instalado, tecnologia e tal, eles não conseguem, né? Porque ou o juro fica alto, né? Ou não conseguir, muitas vezes um juro alto, inviável, né? O juros tipo, para não dizer não, tu paga isso aqui para mim. Exatamente. Dizer não. Porque o risco aumenta para o banco, ele não vê... Isso. Então, muitas vezes, até fazer esse histórico é justamente uma estratégia. Eu não preciso, eu pago à vista. Tia, talvez você precise, né? Então... Isso é bem compro errado. Tudo à vista. É bem errado do ponto de várias vista linhas de crédito estratégico, aí, né? Isso é comum, né? No comércio deve ser mais muito ainda, normal, né? O cara só paga à vista e aí você vai olhar o histórico de crédito e ele não tem. Então, baseado em que você vai dar
vai dar o crédito para ele, né? Mas aprender a usar essas ferramentas do governo, acho que é uma coisa estratégica demais, assim, para as empresas hoje em dia. Não tem como trabalhar sem usar isso, né? E parar um pouco de dizer, não, mas eu consigo fazer apesar do governo. Não, o governo tem que ser um aliado. A gente sabe que tem bastante problema, nós sabemos que tem muita coisa errada, né? Mas não adianta você justificar o teu erro dizendo que o outro está fazendo errado também. Não adianta dizer, eu não vou pagar o imposto porque o governo não usa direito o meu dinheiro. Não é uma desculpa, né? É errado você... Quem é você para cobrar, né? Pois Se é, você não tá fazendo sua parte. Pois é. Cada um é no seu nível, né, de relacionamento, né? O empresário da comunicação visual, né, as grandes indústrias e o governo, cada um na sua Isso cadeia é uma ali tem que fazer a parte dele. cultural, né? Você mesmo comparou, porque no Brasil a gente pensa assim, mas lá fora pensam diferente. Porque existe uma maturidade cultural de civilização diferente do que é a obrigação de um cidadão, o que é a obrigação do governo. Aí já começa a mudar totalmente a conversa. Né? Mas de uma maneira geral, se envolver com o contador, se envolver nas associações, se envolver mais com os sindicatos para entender o que está acontecendo. Acho que tudo isso faz parte. O empresário, principalmente pequeno, ele, às vezes não tem tempo, ele faz tudo, né? A empresa é pequena, então ele não tem tempo de pensar nisso, mas é necessário. Porque se ele pensar, às vezes ele consegue ajudas aí que podem te permitir crescer, né? Que a escola dele foi a operação, né? Na maioria das vezes, acho que 80% dos empresários da comunicação visual saíram da operação e, né, passaram a empreender. E aí é onde, né, as dicas, né, que o Eduardo comentou, ele tem que se envolver porque ele passa a ser um empresário, né? Ele tem que fazer a gestão, né, do negócio dele. Então vamos, partindo para a reta final aqui, ouvir de cada convidado, né, que conselho, né, que teria agora para essa nova fase e falar um pouco, né, dar um recado ali para os seus clientes, para os seus, né, parceiros. Acho que começar pela Débora aqui, por favor, à vontade. Bem, começando pelo conselho, né? Acho que um pouco de um resumo do que a gente conversou aqui, que muitas vezes quando vem uma mudança, principalmente uma mudança desse tamanho, é assustador, né? A gente fica preocupado, fica meio que torcendo para não dar certo. E o que faz diferença assim, na vida de uma pessoa, de um empresário, é como você encara os desafios que vêm pela frente, né? Eu acho que essa é uma grandíssima oportunidade do mercado brasileiro evoluir, amadurecer e começar a mudar o ponto de vista em relação a essa sua, né, a relação com o governo, relação com o seu fornecedor, com o seu cliente e por aí vai. Então, eu acho que é uma grande oportunidade justamente parar, fazer umas análises e perceber que, de repente, você pode fazer as coisas um pouquinho diferente e isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, né? Acho que, então, que o conselho é mais ou menos isso. Abracem a mudança e busquem aquilo que vai realmente colaborar com o progresso do seu negócio. O restante, né, a gente administra, a gente organiza e se adapta. Então, acho que esse é o grande conselho que eu poderia dar, né? E falar um pouquinho da Vinilsul também, né? Bem, a Vinilsul, como eu falei antes, é uma empresa né, nós somos distribuidores de insumos e equipamentos para impressão digital, mas atuamos em vários mercados, né? Então, nosso mercado principal de nascimento é a de comunicação visual e temos aí uma experiência muito grata nesse mercado, amamos comunicação visual, né? E também trabalhamos com a parte de estamparia digital, de rótulos, etiquetas e também a parte gráfica. Além de iluminação LED, né, iluminação profissional. Isso, Então, o nosso ideal de vida realmente é entregar para o nosso cliente um conjunto de soluções. E nesse conjunto de soluções está embutido também o conhecimento que a gente adquiriu nesses 30 anos, né, aquilo que a gente consegue ver no mercado, tudo que a gente consegue trazer das instituições de classe, dos parceiros, porque a gente quer realmente estar junto com o cliente, apoiando ele em decisões, em tomadas de estratégia e sendo aquele porto seguro. Então, contem com a Vinilsul, achem a gente nas redes sociais, né? A gente tem ali a vs.stamp, vs.labels e também a sou.vinilsul. Achem a gente lá e vocês vão saber um pouquinho mais da gente. Débora, ainda explorando a Vinilsul, ela representa, distribui marcas, né, para o pessoal, né, para todo mundo saber. 3M, sim. Epson, a própria Saturno. Exatamente. São marcas, né, na América do Sul,
falando de marcas como a 3M e a 3M ou a Epson, chega a ser a maior, é das maiores. Como que tá o mercado hoje dessas marcas? Para a Avenue Sul como distribuidora, né? Claro. A gente busca trazer para o nosso portfólio marcas realmente assim, responsáveis, né, com produtos de nível de qualidade. São as maiores marcas, exatamente. Né? Então, hoje a gente conta assim, com a 3M, com a Avery, o pessoal da Ritrama, o pessoal da Imprimax, né, falando mais de substrato flexível. O pessoal da Saturno está com a gente há muitos anos, né, Edu? Também representamos a Liu, que é um equipamento de grandes formatos de renome na Europa, nos Estados Unidos, Fujifilm e a Epson. E somos um dos... a gente é o maior distribuidor da América Latina da Epson. Modéstia pouca. Existem outros canais grandes legal, também de responsabilidade, mas a Avenue Sul acaba se destacando graças ao excelente trabalho da nossa equipe. Legal. Muito obrigado, Débora. Obrigada a vocês. Passar pro Eduardo aqui, depois dessa aí, da Saturno. Um conselho para os empresários, para as empresas e falar um pouco da Saturno também, né? Acho que a Débora falou muito bem do que ela disse de conselho, mas para complementar, talvez, é que não pode ter medo disso, né? Acho que é uma coisa que, como a gente comentou antes, o pessoal tem um pouco de medo de falar com o contador, medo de tentar entender a parte tributária, reclama, eu pago muito imposto, mas tem medo de entrar a fundo nisso. Então, acho que um bom conselho talvez fosse, não tenha medo do que vem pela reforma tributária, tente entender, não ficar rendido com isso, porque senão você acaba sendo levado pelo bonde, né? Então, se você não entende, você fica refém de tudo que está acontecendo no mercado, refém do seu próprio contador, refém dos seus clientes, ou refém do próprio mercado, né? Então, acho que entender um pouco mais sobre a questão tributária é fundamental para qualquer empresa que queira se manter viva. E o empresário, né, a figura do empresário, ele tem essa obrigação, ele tem que se esforçar para manter o seu negócio trabalhando e para entender o que está acontecendo. Então, não ter medo do que vem aí da reforma tributária, tirar da cabeça a coisa, vem lá mais imposto para eu pagar. Não, vamos entender o que está acontecendo para a gente poder tomar as decisões de forma correta. É como qualquer decisão, no final das contas. Como estão vantagem sobre isso, né? Porque no final o empresário ele toma decisões todo dia, ele acorda decidindo se ele vai tomar café ou chá, e ele toma decisões o dia inteiro para tudo. Então, a tributação é só mais uma decisão, é você entender se você gosta mais do café ou mais do chá e decidir qual que você vai tomar, entender os tributos e decidir a melhor maneira de fazer. Então, acho que isso é o mais importante. E sobre a Saturno, bom, nós estamos também no mercado há bastante tempo, é uma empresa bem reconhecida pela ética e pela qualidade dos produtos e pelo esforço em trazer bons produtos para o mercado. Nós somos pioneiros em vários tipos de produtos, por exemplo, na impressão digital. Acho que nós somos os primeiros do Brasil a fabricar tinta de impressão digital no Brasil. Vários produtos que foram criados dentro da Saturno hoje são usados e são parte do mercado, mas foi desenvolvido e criado pela Saturno. A gente andou fazendo um investimento bem pesado em tecnologia, a gente está disposto e se preparando para se destacar como um desenvolvedor de tecnologia para o mercado nacional. E também estamos aí disponíveis em bons revendedores como a Avenue Sul, com bons parceiros e pronto para ajudar qualquer um que tenha algum desafio em relação a tintas aí para o mercado não só de impressão, né? A gente atuamos em vários mercados, mas para o mercado de impressão e comunicação, a gente está sempre à disposição de ajudar. Estamos falando na entrada sobre a área têxtil. Eu nascido e criado dentro de uma indústria, né, têxtil, né, indústria de calçados, que eu comentei com o Eduardo, né, a gente já via Saturno ali bastante tempo, né, há muitos anos e continua. Né, vários segmentos aí, não só a comunicação visual. Né? Então a empresa vai fazer agora em março 83 anos, agora em março, né, então... Começou lá, tempinho, né? Para um país como o nosso, aí é bastante coisa. Terceira geração já, né? Terceira geração, cuidando da empresa. E começou lá atrás fazendo tinta para pintura de motores elétricos e depois foi virando para o mundo da serigrafia e agora está dentro do mundo da digital também, da impressão digital, mas sempre fazendo produtos de boa qualidade, sempre atendendo as necessidades, acompanhando a mudança de mercado, nova tecnologia, então... É bem interessante, é um ótimo lugar para estar trabalhando.
Legal, muito obrigado então, Obrigado a Eduardo, vocês. Débora. Antes de devolver a palavra final pro Aquiles, então agradecer, né, a todos que acompanham a gente, né, que esperam ter, né, entregue, né, para vocês ali esse conteúdo, né, falando de reformas com esses conselhos valiosos aqui e dizer que nós estamos, né, à disposição, né, não só na parte de sistemas, mas assim como a Débora, né, comentou bem, a parte de consultoria, né, mas consultoria, aconselhamento, fazer cálculo mesmo, né, a gente se colocar à disposição, né, das empresas de comunicação visual, né, que estamos preparados, né, para esses novos desafios aí, para o melhor possível, como tomar vantagem, né, dessa parte aí. Contigo, Aquiles. Aviso para a gente terminar, a gente pede para o cliente não tentar burlar o negócio, não gastar forças tentando um dispositivo para burlar a nova tributação, e sim se adaptar a ela e fazer a mudança. O sistema está apto, pronto, né? E não, porque assim, como a gente é do sistema, assim, tem como a gente fazer alguma coisa para não passar por isso? Não. O sistema tem que funcionar, o sistema é pronto para comunicação visual, é feito para comunicação visual, né? É o primeiro sistema no Brasil que foi específico comunicação visual. A Visua não tem outro tipo de sistema que não for para comunicação visual, então a gente entende este mundo. A gente está aqui com o Vitor, né, para tirar dúvida, para ligar para a gente, bater um papo, trocar algumas ideias, tá? Então, assim, eu acho que é um marco bacana para começar um crescimento do segmento. E quem não se adaptar vai ficar pelo caminho. Essa é a opinião, essa que eu acho que a Visua tem para falar e tentar mostrar, porque o pessoal fala muito de informação de preço de venda, fala muito em comercial, em uma venda rápida. Então, para tudo isso, precisa se adaptar a essa nova tributação. Agradecemos, né, a todos. Sigam, comente no @Visua Sistemas de Gestão. E compartilhe com seu contador, com seus amigos e aguarde nossos próximos episódios aqui em nosso canal.